Vamos abrir, queridos, o texto sagrado? Por favor, abra sua Bíblia comigo em Eclesiastes, capítulo de número 7. Nós vamos estudar do verso 1 ao verso de número 14. Eclesiastes 7, do verso 1 ao verso 14. Cael estava lendo, porque foi obrigado, um livreto do Homem-Aranha. E quando eu vi, eu fiquei tão animado que disse: filho, papai está muito feliz de ver você lendo. De bate pronto ele respondeu: e eu estou triste, pai. Queria estar brincando de outra coisa e não lendo. Eu entendo, Cael. Mas eu espero que Cael, o quanto antes, também aprenda algo sobre a vida. A vida não é feita só de alegria, gente. Tem muita tristeza. A vida debaixo do sol não só tem facilidade, tem muita adversidade. É a verdade. E por isso, você também precisa aprender a se virar na adversidade. Este texto tem por objetivo nos ajudar em tempos difíceis. Para começar, eu quero ler com vocês só o verso 14, que é o verso que dá tom a toda a passagem que vamos considerar. Eclesiastes capítulo 7, versículo 14, o texto inspirado nos diz: quando os dias forem bons, aproveite-os bem. Mas quando forem ruins, considere, Deus fez tanto um quanto o outro. Vamos orar? Espírito Santo, esta é a tua palavra. E agora que nós nos voltamos para ela, nós te rogamos, ó Deus, endireita os nossos passos e nos ajuda a caminhar nos teus caminhos. Pois os teus caminhos são mais altos e infinitamente melhores do que os nossos. Nós precisamos de tua assistência, Espírito. E é o que nós pedimos, em nome de Jesus e para o louvor da glória dele. Amém. Se observar bem, você vai notar, agora que chegamos à metade do livro de Eclesiastes, que o estilo do autor sagrado sofre uma ligeira alteração. Salomão deixa de ser mais reflexivo e ele passa, a partir deste ponto, a ser mais instrutivo. Ele para de falar de suas descobertas frustrantes e ele se ocupa, por meio de muitos provérbios, com a sabedoria para a vida debaixo do sol. Parte desta sabedoria está em saber se virar na adversidade. Na versão Almeida, revista e atualizada, o verso que lemos foi traduzido por: no dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera que Deus fez tanto este como aquele. Ou seja, o que o mestre de Eclesiastes quer nos ensinar aqui é que há algo bom e de Deus até na adversidade. Pastor, então como nos apropriamos deste algo bom? Ou
como nos viramos no dia da adversidade. No dia da adversidade, o sábio nos sugere, em primeiro lugar, escolham o que é melhor. Verso 1. Salomão escreve: o bom nome. O bom nome é melhor do que um perfume finíssimo. E o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. O perfume era valioso nos dias de Salomão, como é nos nossos. Trata-se, portanto, de algo bom. Contudo, segundo Salomão, há algo ainda melhor. O que pode ser melhor do que o perfume finíssimo? O bom nome, ou o perfume do caráter. O efeito do perfume é passageiro, o do caráter é duradouro. Se o segundo provérbio está ligado ao primeiro, talvez seja isso que está na mente de Salomão, quando ele nos diz que o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. É como se estivesse nos perguntando: o que é que o homem exala no dia de sua morte? Ele deixa para trás um perfume agradável ou um odor insuportável? Se, porém, Salomão está pensando a partir do que já escreveu, por exemplo, no capítulo 4. O dia da morte é melhor do que o dia do nascimento, porque ele põe um ponto final no sofrimento debaixo do sol. E se ele está pensando a partir do que ainda vai nos dizer no verso 2, por exemplo, a mensagem é: o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento, porque ele nos ajuda a viver melhor. Aqueles que o assistem. Como, pastor? Versos 2, 3 e 4. O sábio escreve: é melhor ir a uma casa onde há luto do que a uma casa em festa, pois a morte é o destino de todos. Os vivos devem levar isso a sério. A tristeza é melhor do que o riso, porque o rosto triste melhora o coração. O coração do sábio está na casa onde há luto, mas o do tolo na casa da alegria. Entenda, o mestre não está condenando a festa, nem está nos dizendo que a alegria, em qualquer circunstância, não presta. Seria uma contradição, gente. Pois desde o início do livro, ele vem pregando que uma das melhores coisas da vida é o alegrar-se em Deus por tudo aquilo que nós recebemos dele. O que está em jogo, então, não é que uma coisa é boa e a outra é ruim. O que se está defendendo é que uma coisa é boa e a outra é ainda melhor. O funeral é melhor do que a festa. E a tristeza do funeral é melhor do que a alegria da festa, quando pensamos em termos de seus efeitos. É melhor ir a uma casa onde há luto do que a uma casa em festa, pois a morte é o destino de todos. A tristeza é melhor do que o riso, porque o rosto triste melhora o coração. São efeitos. O funeral e a tristeza do funeral podem nos fazer bem, podem nos ajudar a viver melhor. É por isso que Salomão diz que os vivos levem a morte a sério. E que o coração do sábio está na casa onde há luto, mas o coração do tolo está na casa da alegria. São duas casas. Uma
é melhor do que a outra. Você concorda? Diga-me, você tem escolhido o melhor, irmão? Falando primeiro do nosso testemunho, gente. Nós preferimos o perfume enganoso e passageiro do mundo? Ou preferimos o caráter que exala o bom perfume de Cristo? É estranho. Mas por vezes nos pegamos fascinados pelo mau caráter. São os vilões dos filmes, os colegas descolados da escola, os adultos que se dão bem na vida à custa de seu caráter. Nós somos tentados a vê-los como o melhor caminho, o melhor exemplo. Salomão está dizendo, não, amigo. O perfume do mau caráter é passageiro. O bom nome tem efeito duradouro. Irmãos, isso é especialmente importante para mim e para você. Pois nós não carregamos apenas o nosso nome. Sobre nós, amigão, está o nome do Salvador. Precisamos, portanto, considerar que tipo de perfume estamos exalando em nossa vida pública. Quando as pessoas pensam em você, irmão, ou quando elas falam de você, quais traços do seu caráter surgem em suas mentes? Você é conhecido por ser um encorajador ou por ser um crítico chato? Sua reputação, irmã, é de alguém que sempre fala a verdade? Ou é de alguém que inventa histórias? Seus amigos e familiares lhe enxergam como alguém generoso e disposto a ajudar? Ou quando a hora da necessidade aparece, eles dizem, não vamos chamar fulano, porque ele é mesquinho, egoísta, não vai ajudar. Nosso caráter é revelado pelo que falamos e fazemos ao longo da vida. O que significa que, em algum momento, todos nós aqui seremos conhecidos pelo caráter que temos. Esse caráter, inclusive, é visto na postura que adotamos diante da realidade. Somos pessoas que encaram a realidade de frente? Ou somos pessoas que fogem da realidade? Ou, para usar as imagens do texto, nós preferimos a festa ou o funeral? De novo, a festa tem o seu lugar. Mas o problema é que parece que temos assumido a cultura de se viver em festa para escapar da realidade. Nós precisamos nos ocupar. Precisamos inventar o que fazer. Temos que ir de festa a festa, de programação a programação, para não ter tempo de pensar e encarar a vida. E eu não só falo de não crentes. Eu também estou falando de crentes que amam suas festas e que por vezes não querem aceitar a realidade, não querem encarar a realidade. Você conhece pessoas assim? Samuel está meio pentecostal hoje, né, irmão? Ajuda o pregador, ajuda o pregador. Alguns crentes só falam de bênçãos. Só usam palavras positivas.
paliativas. Só aceitam curas e maravilhas. Nada de mencionar dificuldade, doença, é proibido falar de morte. É uma ilusão, gente. Porque a realidade vai pesar sobre crentes e não crentes. Então que sejamos sábios. Que eu e vocês aprendamos com o sofrimento, com as crises da vida e com a morte. Que festejemos a vida, mas que não fujamos de encarar a morte de vez em quando em um funeral. Pois o funeral, muito mais do que a festa, tem o poder de nos fazer refletir em câmera lenta sobre a nossa vida. Ao lado do caixão de um irmão ou uma irmã querida, eu sou obrigado a pensar na minha vida. E quando chegar a minha vez, que tipo de perfume eu vou deixar para trás, gente? As pessoas vão lamentar a minha partida ou vão se alegrar porque eu já fui? E enquanto eu tenho a oportunidade, eu estou aproveitando a vida ou desperdiçando-a? Nós não viemos a um funeral nesta noite. Mas quem sabe o Senhor reservou este texto para te ajudar a pensar melhor sobre a tua vida. Você tem valorizado o que Ele tem colocado em tua mão? As pessoas importantes que estão à sua volta, as oportunidades que Ele te deu, a missão que Ele nos entregou como igreja, essas coisas são realmente importantes. Pense sobre isso. Reflita sobre isso. É o melhor a fazer. É o melhor a escolher, gente. É como nos viramos no dia da adversidade. Para além de escolher o melhor, no dia da adversidade, o sábio também nos sugere: não se deixem influenciar. Escolham o que é melhor. E segundo, não se deixem influenciar. Versos 5 e 6. É melhor ouvir a repreensão de um sábio do que a canção dos tolos. Tal como o estalo de espinhos debaixo da panela, assim é o riso dos tolos. Isso também não faz sentido. É mais uma comparação. Ouvir a repreensão de um sábio é melhor do que ouvir a canção de um tolo. Por quê? Porque a canção de um tolo é como o fogo dos espinhos. Faz barulho, mas logo desaparece. Salomão está dizendo: não se deixem influenciar pelos tolos. Escolham o melhor. Ouvir a repreensão de um sábio nem sempre é a coisa mais agradável da vida, mas é o melhor. Porque vai fazer bem. Entre os versos 7 e 10, o sábio continua: a opressão transforma o sábio em tolo, e o suborno corrompe o coração. O fim das coisas é melhor que o seu início, e o paciente
é melhor que o orgulhoso. Não permita que a ira domine depressa o seu espírito, pois a ira se aloja no íntimo dos tolos. Não diga, por que os dias do passado foram melhores que os de hoje? Pois não é sábio fazer esse tipo de pergunta. O que lemos pode ser resumido em: não se deixem influenciar pela pressa dos tolos. O suborno pode agilizar algumas coisas, e oprimir os mais fracos pode acelerar o enriquecimento pessoal, mas não é o melhor caminho. Qual é o melhor caminho? O fim das coisas, gente, é melhor que o seu início. E o paciente é melhor do que o orgulhoso. Em outras palavras, Salomão está dizendo: irmão, espera a tua vez. Quem disse que você precisa chegar lá tão rapidamente? Que você não seja associado ao tolo, que opera por meio de suborno e que oprime os mais fracos porque não aguenta esperar. Pastor, mas esperar não é fácil, eu sei. O que fazemos quando estamos lutando para esperar? Ou o que fazemos quando as coisas não saem no nosso tempo ou do nosso jeito? Não permita que a ira domine depressa o seu espírito. Por quê? Porque a ira se aloja no coração dos tolos. Veja, são os tolos que não conseguem esperar. São os tolos que não sabem viver se não estiverem no controle de todas as coisas. Os sábios esperam no Senhor. Eles sabem que o controle não lhes pertence. Pertence ao Deus Todo-Poderoso. Os sábios, mesmo que o presente se torne difícil, eles não precisam cair na tentação da nostalgia com o passado. Eles não precisam fugir da realidade difícil para se esconder num passado mais fácil, não. Eles recebem o presente como uma dádiva de Deus, seja ele qual for. E eles encaram o presente, tentando tirar o melhor proveito dele. Esse é você, irmão? Diante do que acabamos de ouvir de Salomão, você se definiria como alguém sábio ou como alguém tolo? E mais, como é que nos protegemos da influência dos tolos? Como não nos deixamos influenciar pelos conselhos dos tolos, pelos falsos deuses dos tolos? Uma sugestão básica deste texto é: escolha bem a quem você vai ouvir. Se prefere o amigo que só lhe diz o que gosta, eu sinto muito. Você e seu amigo serão dois tolos. Se prefere os pregadores que só pregam o que você quer ouvir, eu sinto muito. Você e os seus pregadores serão tolos. Se prefere a sabedoria deste mundo, se dá todo o seu tempo livre à sabedoria deste mundo que vem por meio de séries, livros, canções e filmes, eu sinto muito. Você e sua família serão tolos.
segundo a Escritura Sagrada. Não é o que você quer. Não adianta me olhar assim. Faça alguma coisa. Procure um amigo crente desta igreja. Um amigo crente que vai lhe dizer a verdade, que vai lhe exortar em amor. Congregue em uma igreja que lhe prega a palavra e que domingo após domingo vai lhe apontar o caminho da sabedoria. Leia a sua Bíblia todos os dias. Você não precisa ler o dia inteiro, irmão. Mas você deveria ler um pouquinho a cada dia. E separe tempo para investir em boas leituras cristãs. Você tem tempo para tudo. Quer passar num concurso, você dá duro e consegue. Quer subir na empresa, você estuda e consegue. Quer montar um negócio, você faz cursos e consegue. Então você também consegue parar e estudar pouco a pouco a Escritura Sagrada. Escute de tudo o que for bom, por favor, mas escolha o que for melhor. Melhores são as canções que cantam a sabedoria do nosso Deus. Escolha bem a quem você vai ouvir. Outra sugestão para aqueles que não querem se deixar influenciar pelos tolos, segundo este texto, é: escolha o caminho da paciência. Pastor, mas como é que eu vou ser paciente em um mundo tão rápido, tão acelerado? As pessoas do Instagram parecem conseguir o que querem assim. Bem, é mentira, né, gente? E se você realmente quer ser alguém sábio, à luz das Escrituras, você tem que lutar por uma vida de paciência no Senhor. E para tanto, você vai precisar de confiança e esperança. Você vai precisar de confiança diante da tentação de usar pessoas para chegar mais rápido onde você quer. E você vai precisar de confiança diante da tentação de se irar contra as pessoas que se colocam no seu caminho. Lembre-se, são os tolos que abusam de seus semelhantes. E são os tolos que explodem depressa em ira. Os sábios, ao contrário deles, esperam no Senhor. Eles sabem que Deus tem o seu tempo. E eles sabem que Deus sabe o que é melhor. Os sábios, ao contrário dos tolos, confiam no Senhor. Não precisam se exasperar. Não precisam perder a paciência quando as coisas fogem de seu controle. Irmãos, seja qual for a situação, nós podemos descansar na certeza de que Deus está no controle em todo o tempo, de absolutamente todas as coisas. Se é uma vida de sabedoria que você quer cultivar, você também vai precisar de esperança. Esperança diante da tentação do pessimismo como o presente difícil. E esperança diante da tentação da nostalgia como o passado dourado. Não se esqueça. Biblicamente são os tolos que não conseguem esperar no presente. E são os tolos que vivem presos ao passado. Os sábios, ao contrário deles,
olham para as dificuldades do presente com esperança. Deus pode e Deus vai nos levar a tudo aquilo que tem preparado para nós. Os sábios, sem desprezar o passado, olham para o futuro com muita esperança e expectativa. Deus fez ontem. Deus está fazendo hoje. Nosso Deus não mudará amanhã. Não se deixe influenciar pelos conselhos dos tolos. É como você se vira na adversidade. Para terminar, gente. Na adversidade, o sábio ainda nos sugere: façam uso da sabedoria. Por que alguém deveria desejar ser sábio e não tolo? Nos versos 11 e 12 nós temos mais uma resposta. Você deveria desejar ser sábio por isso. A sabedoria, como uma herança, é coisa boa e beneficia aqueles que veem o sol. A sabedoria oferece proteção, como faz o dinheiro. Mas a vantagem do conhecimento é esta: a sabedoria preserva a vida de quem a possui. É um tributo, irmãos, de louvor à sabedoria bíblica. A sabedoria é coisa boa. A sabedoria nos oferece proteção. A sabedoria preserva a vida. Como? A sabedoria é como uma herança que se passa de pai para filho e assim preserva a família através dos tempos. A sabedoria é como o dinheiro que, se bem administrado, pode nos proteger em tempos de adversidade. Quem tem sabedoria, Salomão está dizendo, se vira melhor na adversidade. Pastor, mas o que é sabedoria? Dando carne e osso àquilo que ele já nos ensinou em Provérbios. Salomão escreve em Eclesiastes, versos 13 e 14. Considere o que Deus fez. Quem pode endireitar o que ele fez torto? Quando os dias forem bons, aproveite-os bem. Mas quando forem ruins, considere. Deus fez tanto um quanto o outro, para evitar que o homem descubra alguma coisa sobre o seu futuro. Você consegue me dizer, pelo que lemos, o que é sabedoria? É temor, irmãos. Considere o que Deus fez. Quem pode endireitar o que ele fez torto? Por torto, entenda, Salomão não está falando de algo mal, ou de alguma coisa que é moralmente errada. Não, lembre-se, o nosso Deus é bom e Ele jamais erra no que faz. Por torto, leia-se adversidade. Quem pode endireitar a adversidade que Deus te enviar? A resposta é ninguém. Então, como vivemos nesses momentos, pastor? Eis o conselho da sabedoria. Quando os dias forem bons, irmãos, aproveite-os bem. Mas quando forem ruins, considere, Deus fez tanto um quanto o outro. Não aproveitar o dia bom é não temer a Deus.
E não aceitar o dia ruim é não ser sábio diante dele. Ou, invertendo a ordem, ser sábio aqui é aceitar o dia ruim e é desfrutar do dia bom, recebendo ambos como bênçãos que vieram das mãos de Deus. Deus assim faz para evitar que o homem descubra alguma coisa sobre o seu futuro. O que é outra forma de dizer que Deus assim faz para que o homem o tema. Será que é como vivemos, gente? Nós realmente aceitamos o dia bom e o dia ruim como bênçãos de Deus? Nem sempre. Sabe por quê? Porque a nossa teologia é naturalmente defeituosa. Desde muito cedo na vida, nós aprendemos a associar bênção só com saúde, dinheiro, calma, alegria e com Deus não atrapalhar os nossos sonhos e planos. Raramente nós ligamos bênção a doença, tribulação ou adversidade. E é por isso que sofremos mais do que deveríamos sofrer. É por isso que os nossos filhos às vezes se decepcionam com Deus. Nós só queremos uma coisa, outra não. E nós lhes ensinamos que bênção sempre é prosperidade, nunca é adversidade. É dia de crescermos no Senhor. Quem sabe esta noite é uma noite para consertarmos nossa teologia defeituosa. Você é calvinista de verdade, irmão? Ou só dos 5 pontos para a salvação? Seja um calvinista de verdade e diga com Jó: aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Veja, Jó não sabia que o diabo era o agente de todo aquele mal. Ele não tinha ciência do diálogo por trás de tudo que estava vivendo, mas não fez diferença. Porque ele sabia algo melhor. Ele sabia que Deus é o governador do universo e que, portanto, nada pode acontecer sem a permissão dele. Porque não vivemos do mesmo jeito, gente. Eu não estou dizendo que você tem que amar a adversidade, ou que você precisa entender a adversidade tintim por tintim. O que eu estou dizendo é: tema o teu Deus e aceita tudo que Ele te enviar. Quer consertar a teologia defeituosa? Seja um bom calvinista e diga com Paulo: Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Paulo não disse Deus age só nas coisas boas. Deus age só nas coisas que nos são agradáveis. Não, Paulo disse que Deus age em todas as coisas, no dia bom e no dia ruim, na prosperidade, mas também na adversidade.
O segredo está em não ser dominado pelo adjetivo, gente. Bom. O segredo está em focar no substantivo. Bem. Deus age em todas as coisas, sejam elas boas ou ruins. Mas Ele sempre tem o propósito de nos fazer o bem por trás de tudo que Ele nos envia, facilidade ou adversidade. O objetivo último é produzir o bem. Se são dias bons, aproveite-os e trate-os como bênçãos. Mas se são dias ruins, não os despreze. Talvez sejam bênçãos de Deus e chegaram vestidas de adversidade. É assim que corrigimos minimamente nossa teologia. E é assim que nos beneficiamos da sabedoria bíblica e como precisamos dela na hora da adversidade, gente. A sabedoria bíblica é como uma herança que pode preservar nossa vida em tempos de crise. É como o dinheiro que pode proteger nossa vida em dias de tribulação. Contudo, verdade seja dita, nós não somos sábios o tempo todo. Nem muito menos fomos sábios desde o início. Nossos primeiros pais escolheram e todos nós escolhemos neles o caminho da tolice e da desobediência. Como consequência, não só perdemos a grande bênção da comunhão com Deus, pior, nos tornamos alvos da grande ira de Deus. E se você nos visita, esta é a pergunta mais importante da sua vida: quem pode livrá-lo da ira justa e santa de Deus, que tem que cair e vai cair sobre todo o pecado da humanidade? A herança pode nos ajudar em algumas crises, mas não nesta. O dinheiro pode nos proteger diante de algumas adversidades, mas ele não pode nos proteger da ira de Deus. Só Cristo pode fazê-lo. Escrevendo aos Coríntios, o apóstolo Paulo disse: os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Para os judeus, a cruz era uma demonstração de fraqueza. Para os gregos era uma prova de loucura. Mas não para aqueles que foram chamados pelo Espírito e pela palavra. Com os olhos abertos pelo Espírito e pela palavra, nós recebemos a Cristo como poder de Deus para a nossa salvação. Nós exaltamos a Cristo como a sabedoria que nos protege da ira divina. Alguém tinha que pagar pelos nossos pecados, e Cristo fez. Alguém tinha que nos proteger da justiça divina, e Cristo o fez. Quer ser sábio?
na vida e na morte? Quer estar protegido agora e para todo sempre? Só tem esse caminho, amigo. Arrependa-se de seus pecados ou de sua sabedoria e creia na sabedoria de Deus, Cristo Jesus. Creia no que Ele fez por você na cruz e no túmulo vazio. Faça-o e sua vida nunca mais vai ser a mesma. Pastor, você está dizendo que eu nunca mais sofrerei, que eu nunca mais lidarei com adversidade? Não, não é o que eu estou dizendo. Por agora, irmãos, a vida é bem como Kael ilustrou. Há dias alegres e dias tristes, dias de prosperidade e dias de adversidade. Mas isso vai passar. Como tão bem escreveu C.S. Lewis em O Peso da Glória, a sensação é que estamos do lado de fora do mundo, ou batendo do lado errado da porta. Mas todas as páginas do Novo Testamento sussurram umas às outras que as coisas nem sempre serão assim. Um dia, permitindo Deus, nós entraremos. Uma vez dentro, comeremos da árvore da vida, e então o êxtase da alma salva transbordará para o corpo glorificado. É no que cremos, gente. Até nos dias ruins. É o que esperamos, inclusive nas adversidades. Em breve, dias bons e dias ruins, todos terão passado e terão dado lugar a dias infinitamente melhores. Dias que vão se tornando cada vez maiores e melhores, pois estaremos com o nosso Deus e Salvador no novo céu e na nova terra. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos e faça a sua oração respondendo ao Senhor por aquilo que você ouviu.